Salve, salve, bem-vindas e bem-vindos, podcast Justificando na área. Para quem tá chegando agora, eu sou André Zanardo, diretor de redação do Justificando. Estamos semanalmente, eu, Mabô, aqui na Rádio Brasil Atual, todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã. É só sintonizar na 98.9 FM se você estiver em São Paulo e região. E se você não está aqui, você está escutando o nosso podcast. A gente está em todos os players de podcast por aí. Mabô, seja bem-vinda. Começamos com notícia boa aí, né? Oi, André, tudo bem? Estamos muito felizes hoje que a gente tem notícia boa para dar. Foi tá sendo um ano tão difícil, mas quando tem coisa boa a gente comenta. Não sei se alguns ouvintes já escutaram o nosso programa sobre a lei da cesárea, que fez um ano já, eu acho que foi em agosto do ano passado, que a gente fez com a Margarete Pedroso, um programa falando sobre um projeto de lei que foi aprovado, né, uma ideia da Janaína Pascoal. Era uma lei que, enfim, empurrava a cesárea para o SUS de uma maneira, assim, desrespeitando bastante as questões de escolha da mulher e tal, e aí a gente descobriu recentemente que no meio dessas notícias que passaram aí, no meio de tanta desgraça, foi julgada inconstitucional essa lei pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então foi uma vitória nossa aí, que eu acho legal a gente comentar. Se você não escutou esse programa, fica aí a dica para você ouvir aí no seu player de podcast, tá salvo. E acho que de coisa boa também temos outra notícia, né, amigo? Que é mais uma publicação de um colunista nosso aqui do Justificando, de um apoiador nosso, colaborador. Manda aí, que você que tá por dentro. É isso aí, já tô lendo. Inclusive, a gente tem um livro novo do Rubens Casara, Bolsonaro, o mito e o sintoma, né? Ele que é um grande intelectual aqui brasileiro, já teve nosso podcast algumas vezes, ele é nosso colunista aqui. Essa aí é uma obra que ajuda a entender como o bolsonarismo se aproveita dessa lavagem cerebral neoliberal aí, faz algumas interconexões com o sistema de justiça, mostra como que se cruza aí o judiciário nessa história toda. Então vale aí o livro Bolsonaro, o mito e o sintoma, da Contracorrentes. É uma boa dica aí pra você que tá procurando alguma coisa pra ler com qualidade. André, você comprou pelo site da editora mesmo? Como é que a gente compra? Você encontra pelo site da editora, mas eu acho que tem distribuição aí pelas livrarias. Como a gente tá em pandemia, você vai encontrar nas livrarias online por aí, já tá à disposição. Muito então, massa. Isso é muito legal. É isso aí. E, como vocês sabem, muito tem se falado sobre crimes contra a humanidade, genocídio e a denúncia internacional que agora paira aí sobre o Brasil. Para conversar com a gente e entender como funcionam esses processos, a gente trouxe Silvia Steiner, uma juíza brasileira que foi membro da Corte Penal Internacional em Haia. A Silvia atuou lá em Haia, no TPI, até 2016. E hoje ela coordena um grupo de estudos em Direito Internacional na FGV. Seja muito bem-vinda, Silvia. Uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada, André. Obrigada, Mabô. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Ô Silvia, foi maravilhoso que a gente conseguiu te trazer. A gente tava vendo as coisas pipocando, assim, entrevistas que você já tinha dado, e a gente falou, meu Deus, a gente precisa trazer essa mulher no podcast. Então pra gente era realmente uma alegria ter você aqui hoje, de verdade. Obrigada, estou com muito prazer também. Então, Renan, roda a vinheta. Utilizando aqui como fonte um artigo publicado no Justificando pela nossa colaboradora Luísa Giannini, até o momento foram encaminhados ao Tribunal Penal Internacional 4 comunicados referentes à gestão de Jair Bolsonaro. Os 3 mais recentes, datados do dia 2 de abril, 1º de junho e 27 de julho. Elas se referem à resposta da sua gestão à pandemia do Covid-19. O comunicado mais antigo foi encaminhado à Corte em novembro de 2019 e trata especificamente de violações em relação aos direitos dos povos indígenas. Bom, e é nesse contexto que queremos trazer a discussão sobre como funciona o Tribunal Penal Internacional, qual a importância desse mecanismo de proteção dos direitos humanos, e aí, ao longo do nosso papo, a gente vai adentrar aí no caso específico do Brasil, com todas as nuances cabíveis sobre o tema. Então, podemos começar já escutando a doutora Silvia. Como funciona o Tribunal Penal Internacional e como que surgiu? Bom, esse tribunal surgiu, na verdade é um tratado, né, que se chama Estatuto de Roma e que foi firmado em 19
1998. Criou o primeiro Tribunal Penal Internacional permanente, é o primeiro e único permanente, e para julgar os chamados crimes contra a paz, que são crime de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e o crime de agressão. Criado por um tratado, portanto, os estados se submetem à jurisdição desse tribunal através do ato de ratificação, que é um ato típico do exercício de soberania, e atualmente nós temos 124 estados-partes. Estados que ratificaram o Estatuto de Roma. Então, quem não ratificou não pode ter pessoas do seu país envolvidas dentro do tribunal, sendo julgadas, só quem está dentro, só quem ratificou o tratado, é isso? Essa é a regra. Existe uma única exceção a essa regra, é quando uma situação qualquer de conflito, onde estejam ocorrendo esses crimes, seja remetida ao tribunal pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. O tribunal é independente do sistema das Nações Unidas, mas existe uma regra específica e, de acordo com a Carta das Nações Unidas, o Conselho de Segurança é responsável por tomar todas e quaisquer medidas necessárias, preservar, restabelecer a paz e, portanto, pode criar tribunais chamados ad hoc, como criou os tribunais para a Iugoslávia e para a Ruanda, ou pode remeter quaisquer situações para o Tribunal Penal Internacional Permanente. Essa é a única exceção. Silvia, em relação à questão dos signatários e a questão dos Estados Unidos, quão efetivo o tribunal pode ser sem a participação dos americanos? Enfim, agora com a gestão Trump parece que a coisa acho que ficou mais distante ainda, né? Os Estados Unidos, eles têm uma tradição de não se sujeitar à maior parte dos tratados. Eles não ratificaram nem a Declaração Americana de Direitos Humanos, que é apenas e tão somente uma declaração de direitos. Então, é uma questão da cultura do povo americano, vamos dizer, tem ainda uma compreensão muito estreita do conceito de soberania, entende que a sujeição a tratados internacionais, ainda que seja de direitos humanos, pode fomentar invasões da sua soberania. Então, não se vê nenhuma perspectiva de que os Estados Unidos venham um dia a ratificar o Estatuto. Mas, como você diz, ultimamente, agora, sob o governo Trump, vamos dizer, a postura é quase que de agressão ao Tribunal Penal Internacional. Até então, era de uma tolerância, digamos assim, tanto que o Conselho de Segurança remeteu 2 casos para o tribunal, os casos da Líbia e do Sudão, o caso de Darfur, não é? Com a abstenção do poder de veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança. Então, 2 casos foram através de remessa do Conselho de Segurança e os Estados Unidos apenas se abstiveram de votar. Então, varia também de acordo com a orientação do governo que esteja no poder. Ratificar acho difícil. E no caso, você falou do Sudão, seria o primeiro e único, né, caso de genocídio que foi aceita a denúncia dentro do tribunal, é isso? Sim. O caso do Sudão foi o primeiro caso que tratava especificamente de genocídio, e eu fui, inclusive, eu estava na Câmara que expediu 2 mandados de prisão contra o presidente al-Bashir, e também foi o primeiro caso de expedição de mandado de prisão contra um presidente em exercício. Portanto, é um caso que tem merecido bastantes comentários e estudos pelos 2 aspectos da sua iniciativa, não é? E a senhora acompanhou esse caso do Sudão e como é que foi, assim, para chegar a essa decisão de pedir um mandado de prisão? Pelo que teve que passar, assim, até chegar a esse ponto? Bom, o caso do Sudão, ele foi enviado, como eu mencionei, ao tribunal pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Conselho de Segurança já havia composto uma comissão de inquérito
que procedeu a uma investigação dos fatos que ocorriam no Sudão. Esse inquérito, inclusive, presidido por um ilustre professor que havia sido juiz do tribunal ad hoc da extinta Iugoslávia, o professor Antônio Cassese, e foi com base especialmente nesse inquérito procedido por ordem do Conselho de Segurança, complementado com alguma investigação feita pela Procuradoria do Tribunal, que a Câmara Preliminar primeiro chegou à conclusão da existência de crimes contra a humanidade. Num primeiro momento rejeitou a denúncia em relação ao genocídio. Dessa decisão da Câmara Preliminar, a Procuradoria apelou e a Câmara de Apelações determinou que a Câmara Preliminar expedisse mandado de prisão também em relação a possível crime de genocídio, e assim foi feito. É por isso que este caso o presidente al-Bashir tem 2 mandados de prisão expedidos contra ele, um por crimes contra a humanidade e um pelo crime de genocídio. E como que foi o caso em concreto? O caso em concreto foi, vamos dizer, muito resumidamente, porque tem diversos aspectos, mas uma tentativa de se expulsar do território de Darfur as tribos étnicas que originariamente ocupavam, as tribos dos Massawa, Massalit, e agora não me lembro o nome da terceira, que sempre ocuparam aquelas áreas, estavam sendo expulsos na medida em que aquelas áreas, descobriu-se, eram áreas onde havia muito petróleo, e então o governo queria ocupar essa região de Darfur, tradicionalmente ocupada pelos Agawas e Massalites. Então, para isso, colocou todo o aparato do governo, incluindo-se o exército, para proceder a ações que obrigassem essas populações a se deslocarem, a saírem dessas áreas, e com a ajuda de uma milícia, naquela época muito ativa na região, chamada de Janjaweed. Então, o exército, em conjunto com as milícias Janjaweed, praticaram toda sorte de condutas para expulsar aquelas populações, inclusive não só de ataques sistemáticos, generalizados contra essa população, violência sexual contra a população, envenenamento dos poços de água, tornando, portanto, impossível a permanência dessas comunidades naquela região. E naquela altura do conflito já havia mais de 2 milhões de darfurianos buscando refúgio no território do país vizinho, que é o Tchad. Então, a discussão no começo era se trataria de genocídio ou do crime de limpeza étnica, que é uma figura assemelhada, mas é considerado como crime contra a humanidade. Mas por decisão da Câmara de Apelação, entenderam presentes os requisitos de configuração igualmente do crime de genocídio. Então, em resumo, esse é o caso. E você diria que a maioria das denúncias são de uma natureza parecida a essa que foi feita em relação ao Sudão? De onde elas vêm, a maioria das que chega lá no TPI? Bom, a do Sudão, até o momento, é a única que trata do crime de genocídio. Então, vamos deixar isso claro. As demais, a maior parte trata de crimes de guerra e crimes contra a humanidade, que são condutas resultantes ou de conflitos armados, aqui no caso, conflitos armados de caráter não internacional, e de ataques contra a população civil, realizados ou por órgãos do próprio Estado, ou, na maioria das vezes, por organizações militares ou paramilitares. A maioria dos casos, os primeiros casos do tribunal, eles vieram de situações de conflitos que estavam, e alguns ainda estão ocorrendo em território africano, a pedido dos próprios estados.
Então, a ajuda do tribunal para a investigação, a prisão e punição dos acusados foi feita pelos próprios estados. Aqui só abro um parênteses já para esclarecer que a acusação de que o tribunal é um tribunal colonialista contra os africanos é um discurso que não é baseado em nenhum dado de realidade. Atualmente o tribunal tem 13 situações abertas e que envolvem não só estados africanos, mas as situações, cito como exemplo, ainda continua aberta a situação da Líbia, a situação da Geórgia, a situação de Bangladesh em relação à população rohingya e a situação no Afeganistão, aberta apenas recentemente. E fora outras situações que ainda estão na fase do que nós chamamos de exame preliminar. E Silvia, agora, assim, por curiosidade, como que foi sua trajetória nesse processo de entrada no TPI? Como que você chegou lá? Bom, eu participei, depois da edição do Estatuto de Roma, em 98, iniciou-se a fase de reuniões, ainda na sede das Nações Unidas, para a preparação dos 2 anexos do Estatuto, que são as regras de procedimento, o equivalente ao Código de Processo Penal, e os elementos dos crimes, que são regras que estabelecem as circunstâncias em que cada crime deva ser analisado. E eu participei de uma primeira reunião dessa chamada Comissão Preparatória dos Anexos, a convite de uma ONG americana de mulheres, Women's Caucus for Gender Justice. E quando eu participei desta primeira reunião, eu notei que a bancada do Brasil não estava se fazendo representar. Eu, evidentemente, estando por uma ONG, eu estava na condição de observadora sem poderes de influir. Então, quando voltei desta primeira reunião, eu conversei com o ministro da Justiça, então o ministro José Carlos Dias, com o secretário nacional de Direitos Humanos, que era o Dr. José Gregori, da minha, vamos dizer, quase que indignação de ver que o Brasil não estava participando das discussões. Então, a partir da segunda reunião, eu passei a participar como membro da delegação brasileira, tanto como delegada do Brasil, participando das discussões, das reuniões plenárias e com poder de voto. Então, durante 2 anos, eu acumulei essa experiência e eu acho que isso contou muito no momento do então presidente Fernando Henrique Cardoso decidir pela indicação de um candidato do Brasil para a primeira composição do tribunal. Afora isso, eu tenho toda uma história de militância em organizações de proteção de direitos humanos e fui do Ministério Público Federal e fui desembargadora federal, então já conhecendo também o processo penal a fundo. Eu acho que foi uma soma de circunstâncias e que fizeram com que o então presidente entendesse que eu fosse uma candidata adequada para disputar a primeira eleição, a primeira composição do tribunal. Silvia, em relação a essa composição, tinha uma paridade de gênero no número de juízes e juizás? Como é que era isso lá dentro? Está previsto no próprio Estatuto de Roma que deve haver não se fala em paridade, mas sim em representatividade de gênero. E, para tanto, existe uma regra no Estatuto dizendo que pelo menos 6 membros do tribunal devem ser de um determinado gênero. O que pode ser? Pode-se entender no mínimo 6 mulheres e no mínimo 6 homens. Então, é nesse sentido que é garantida este percentual mínimo de gênero, sendo que depois, então, as demais vagas podem ser livremente disputadas, mas garantindo-se pelo menos 6 mulheres e 6 homens. Perdão, não sei se eu perdi, são quantos juízes no caso? São 18 ao todo. 18 ao todo.
É significativo. Eu também achei, ainda mais por um negócio que foi feito há tanto tempo atrás, a gente tá discutindo paridade de gênero hoje, tipo, como uma questão ainda tão polêmica, né? Lá atrás ele já meio que... O Estatuto de Roma, ele não fala em paridade, ele fala em equilíbrio de gênero. E é dentro desta noção de no mínimo 6 homens, no mínimo 6 mulheres, é que tem momentos em que a composição do tribunal chega a ter maioria de mulheres, outros momentos em que tem a maioria de homens, mas sempre assegurado 6 e 6, como aquele mínimo necessário. Então, acho que foi uma solução diplomática bastante adequada. Muito Sim. bom. E nesse período que você teve lá, Silvia, qual o caso mais emblemático que você viu? O que te marcou? Bom, eu acho que em termos de participação na qualidade de juíza, evidentemente o caso de Darfur me chamou muito a atenção pelo fato de, pela primeira vez, nós termos que discutir os requisitos para a configuração do crime de genocídio e a questão que só muito recentemente, veja só, foi decidida, que é a questão da imunidade de chefes de Estado. E também foi a minha Câmara, que foi a primeira Câmara Preliminar número 1, a que expediu os mandados de prisão e iniciou a fase processual em todos os primeiros casos do tribunal. Então foi um período assim, de um trabalho intenso. A distribuição sempre foi feita alternativamente entre a primeira e a segunda Câmara, mas por alguma razão os processos da primeira Câmara tinham andamento, os da segunda Câmara ficavam suspensos, ou por não ter sido preso ou acusado, então tem-se que suspender, porque não há julgamento à revelia. Então, foi realmente uma fase, e mais do que isso, eu trabalhei na maior parte desses casos como juíza relatora. Então, a grande carga do processo recaiu sobre os meus ombros, o que muito me orgulha, mas ao mesmo tempo exigiu de mim um esforço que eu não sei se na época eu estava realmente preparada para enfrentar. Mas de uma forma ou de outra acho que enfrentei, e se não fui perfeita, acho que não fiz feio no tribunal, não. Representei bem o país. A questão da segurança, assim, você está lidando com grandes chefes de Estado aí, com poder infinito, né? E como que fica a segurança? Você tinha uma segurança especial, uma rotina diferente? Não, absolutamente. A segurança do tribunal ela é feita pelas autoridades holandesas, mas elas sempre se encarregaram da segurança, em primeiro lugar, do prédio, a segurança dos funcionários, segurança das vítimas e testemunhas, sempre se deu muita importância a isso. A Procuradoria com um sistema de segurança também bastante especial e específico, porque, na verdade, é a Procuradoria que ia e que vai até o terreno para investigar, portanto, se expõe mais. Mas, em relação aos juízes, até o momento em que eu saí do tribunal, não houve nenhum caso que eu tenha tido conhecimento de ameaça ou de algum risco à segurança do juiz do tribunal. Então, nós nunca tivemos segurança. E é bom lembrar que também pelo sistema do tribunal, aliás, dentro do sistema europeu em geral, do sistema holandês em particular, o juiz não é mais importante do que qualquer outro funcionário. O juiz é um funcionário que tem funções específicas, diferentes da função da secretária ou da função do oficial de sala de audiência, mas os juízes não têm absolutamente nenhum privilégio. Entram pela mesma porta dos funcionários, passam pelo raio-x do mesmo jeito, almoçam na mesma cantina que os funcionários. Então, nunca houve, até agora, pelo menos, necessidade de tratamento especial aos juízes em decorrência do exercício das funções. Que legal. Agora, pensando no caso específico do Brasil, foram 4 notícias crimes, né, que envolveram, aí, como a gente falou no começo, 3 delas envolvendo a pandemia e uma delas colocando a situação dos indígenas.
E a gente sabe que, já pela mídia, que a sua posição é crítica, que dificilmente serão acatadas essas denúncias. Queria que você falasse um pouco sobre isso, já que a gente vê que tem muita gente tentando colocar o fato como um crime de genocídio, mas a gente quer saber a opinião de quem esteve lá, né? E quem entende esse processo a fundo. Você pode falar um pouco sobre isso pra gente, por favor? Eu posso falar assim, eu acho que não é uma questão de processo propriamente dito, eu acho que é uma questão de aplicação do direito penal. O direito penal internacional, ele não é muito diferente do direito penal interno dos estados. Nós vamos tomar o nosso país como exemplo. Nós aprendemos no primeiro ano da faculdade de Direito que só é crime aquilo que a lei diz que é crime. Então, uma conduta, por mais censurável que possa ser, ela não é crime se a lei não disser que ela é crime. Isso nós tradicionalmente chamamos de princípio da legalidade estrita, quer dizer, a conduta a que se atribui a qualidade de ser criminosa, ela tem que estar descrita em lei. Se ela não estiver descrita em lei, nós podemos censurar, achando que é uma conduta imoral, que é uma conduta indecente, que é antissocial, mas não é crime. No plano internacional não é diferente. Então, o que nós vemos é que o crime de genocídio, por exemplo, é um crime que foi definido na Convenção de 1948, logo do pós-guerra. E é repetido em todos os sistemas penais internos, inclusive no nosso. Então, é uma figura típica que exige a comprovação de que havia uma intenção especial de eliminar um determinado grupo, em razão da nacionalidade, ou da religião, da etnia ou da raça. Então, o ataque a um grupo, por si só, ele não é um crime de genocídio, se não houver essa intenção especial. O genocídio é um crime que se atribui à existência do chamado duplo dolo. É o dolo de cometer um ataque e o dolo específico de que esse ataque tenha intenção específica de eliminar um grupo. Portanto, nós não podemos imaginar que exista, na questão da gestão desastrosa, eu digo, da pandemia aqui no nosso país, que por trás dessa gestão desastrosa esteja a intenção de eliminar a população brasileira, ou qualquer grupo nacional que seja, ou a periferia, ou os pobres, ou os negros, ou as mulheres, ou o que seja. O ataque contra grupos da população civil sem essa intenção especial pode, em tese, isso sim, configurar um crime contra a humanidade de perseguição contra aquele grupo. Mas os crimes contra a humanidade, crime de assassinato, de lesões corporais, de escravidão, de desaparecimentos forçados, de violência sexual, eles só são considerados crimes contra a humanidade e, portanto, crimes internacionais, se eles são praticados dentro de um contexto. Esse contexto é que os torna internacionais. O que é esse contexto? É o contexto de um ataque generalizado ou sistemático contra a população civil, como parte de um plano ou de uma política de cometer esse ataque. Se nós vamos interpretar cada um desses elementos contextuais, e já há uma jurisprudência internacional farta nesse sentido, eu acho que também aqui é um pouco difícil de nós imaginarmos que exista um plano do Estado brasileiro, um plano do governo brasileiro de promover um ataque generalizado sistemático contra a população civil. Eu acho que sim, o que está havendo é uma gestão desastrosa, irresponsável. Eu nem vou expor mais qualificativos, mas não o elemento contextual de um crime contra a humanidade.
pergunta que fica então, o grande problema se trata da intencionalidade. Então, tipo, diante dos fatos que a gente tem esses milhares de mortos e tudo mais, se pegassem uma fita ou uma reunião ministerial como aquela que a gente viu, colocando uma característica de tudo bem, tem que matar mesmo, já poderia configurar uma intencionalidade. Se a gente pegasse... Poderia ser um indício de intencionalidade. E é por isso, André, que eu, quando me refiro a essas representações que foram ao tribunal, eu acho que se tem alguma que tem alguma chance de receber um olhar mais cuidadoso da Procuradoria do Tribunal, é a primeira representação. É aquela que diz respeito essa primeira representação, ela tratava da questão das queimadas e da ocupação das terras indígenas como forma de expulsar os indígenas de determinadas áreas. Esta conduta, em tese, pode sim levar a Procuradoria a analisar mais a fundo a existência do dolo específico do genocídio. Porque, na verdade, o genocídio não é só a matança de uma comunidade, é criar condições para que essa comunidade não possa sobreviver enquanto tal. Então, se você expulsa comunidades indígenas dos locais tradicionalmente por elas ocupadas, você está destruindo esta comunidade originária, como hoje em dia se prefere utilizar a expressão os povos originários e não indígenas, mas eu uso indistintamente. Aí eu acho que pode sim, isto somado a fatos mais recentes que dizem respeito à atenção especial que as comunidades indígenas mereceriam no período de pandemia e que levaram o presidente da República, inclusive, a vetar os artigos de lei aprovada pelo Congresso e que asseguravam essa proteção especial às comunidades indígenas, eu acho que isto pode, sim, ser um indício de que existe uma política de extermínio de determinadas comunidades indígenas que estão atrapalhando os planos do agronegócio, da mineração, do garimpo, da deflorestação, da Mata Amazônica, etc. E tal. Então, acho que essa primeira denúncia, ainda mais se for aditada, para que se incluam essas medidas, ou melhor, as medidas não tomadas, as omissões do governo em relação às populações indígenas, eu acho que pode merecer um olhar mais cuidadoso, sim. Então, em relação à questão da intenção, né, que o André estava até perguntando, se tivesse uma reunião ministerial, alguma coisa gravada, registrada, que mostrasse que o objetivo era esse, que tipo de documento ou prova foi utilizada para demonstrar essa intenção em outros casos que foram aceitos pelo TPI? Então, por exemplo, na questão de Darfur, vocês tinham documentação que mostrasse que o objetivo era se livrar daquela população especificamente, fazer, entre aspas, aquela limpeza étnica? Vocês tinham? Que tipo de arquivo foi utilizado? Bom, nesta fase bem inicial, em que ainda nem sequer há uma investigação oficial, apenas uma notícia do crime, bastam indícios, e uma soma de indícios, ela pode sim levar, vamos dizer, a inferência, não é a presunção, é a inferência de que existe uma política ou genocida ou uma política de perseguição a determinados grupos populacionais. Então, eu dou como exemplo o que aconteceu no caso de Darfur, discursos do presidente da República, decretos por ele baixados no sentido de exigir a desocupação de determinadas áreas, o fato de ter expedido determinadas ordens para que o exército procedesse à expulsão das comunidades das áreas que ocupavam, o fato de ter havido esse conluio com milícias armadas
que tinham mais condições de chegar aos locais das comunidades para desalojar essas comunidades. As notícias que vinham sendo publicadas por toda a imprensa, portanto, do conhecimento da cúpula do governo, de que as milícias, principalmente, estavam cometendo toda sorte de crimes, tanto crimes contra a humanidade como crimes de guerra, violações sexuais, detenções, tortura, estupros de toda espécie, inclusive de crianças. Eu acho que a soma desses indícios autoriza, sim, e isso foi decidido pela Câmara de Apelações do Tribunal, autoriza a inferência de que há uma intenção genocida em relação a determinadas comunidades. Então, nesta fase inicial, em que a Procuradoria do Tribunal ela está ainda numa fase de triagem. A Procuradoria recebe uma média de 800 queixas por ano. Então, ela tem que fazer uma triagem, primeiro para já afastar de pronto aqueles casos que absolutamente não sejam da competência do tribunal. E aqueles que, em princípio, sejam da competência, a Procuradoria tem que examinar se foram cometidos crimes, as questões relativas à admissibilidade, inclusive a gravidade dos crimes, e se a investigação atende aos interesses da justiça. Só depois de passar por todas essas fases, se a Procuradoria estiver convencida de que deve abrir uma investigação, então ela vai pedir uma autorização à Câmara Preliminar, que é composta de 3 juízes, para iniciar uma investigação. Aí sim nós vamos ter o que seria o equivalente ao inquérito policial. Uma investigação em loco, onde vão ser ouvidas testemunhas, vítimas, se vai coletar documentos, etc. Portanto, nós ainda estamos na fase de triagem. Todas as queixas-crimes estão em fase de triagem. E não creio que nem até o final do ano nós ainda tenhamos notícias se alguma delas mereceu esse olhar mais cuidadoso a que eu me referi. E não tem, então, um prazo para olhar isso? Porque pensando que são denúncias assim, de possíveis crimes muito graves, não se estipula um tempo mínimo para você dar uma resposta para essa primeira triagem? Não existe um tempo, vamos dizer, estabelecido. Nós temos alguns exames preliminares que estão em andamento na Procuradoria há 2, 3 anos. Há alguns casos que são mais urgentes, como, por exemplo, o caso dos Rohingya em Mianmar, em que não demorou tanto para a Procuradoria pedir autorização e ser autorizada a iniciar a investigação formal. Mas eu costumo dizer que se nós precisamos de medidas urgentes, principalmente nesses casos em relação às populações indígenas, o mais adequado é recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que há cerca de 2 semanas atrás já expediu a primeira medida cautelar contra o Brasil numa representação que foi feita pela Comissão Nacional de Direitos Humanos em relação à proteção dos índios Yanomami em relação à pandemia. Portanto, eu acho que se nós estamos atrás de algumas medidas cautelares que sejam mais rápidas e mais eficazes, e onde não haja necessidade de se apurar a responsabilidade individual penal, então se foi o presidente, se foi o ministro, se foi o governador, se foi o prefeito, a Comissão Interamericana vai examinar uma política como um todo e tem poderes para expedir medidas cautelares, como já fez, a medida cautelar 35 de 2020. Então, eu acho e sempre recomendo que as entidades que estão trabalhando em cima de dados, de números, de estatísticas, que pensem seriamente em recorrer à Comissão Interamericana, enquanto a Procuradoria do Tribunal vai se debruçar sobre essa possibilidade de apurar a responsabilidade penal. A responsabilidade política e administrativa pelo desastre, para mim, já está bastante demonstrada e bastante clara. A apuração de responsabilidade penal é mais complicada.
Silvia, então, agora que você entrou na Corte Interamericana, que era uma pergunta que eu queria fazer, que eu estava segurando, mas já que você já comentou, vamos entrar nisso. Então, a Corte, ela julga estados e não pessoas. Essa é a diferença em relação ao TPI. Isso, exato. É a principal diferença. Ela julga políticas, entendeu? Uhum. E, geralmente, quem estabelece as políticas em determinadas áreas são os dirigentes dos estados. Aí, no caso, nós temos uma responsabilidade que a mim me parece bastante clara, do presidente da República, dos ministros, tanto da saúde como do meio ambiente, e também do vice-presidente como coordenador desse, não sei o que, amazônico, nem sei o nome bonito que se deram, e que trabalham ao mesmo tempo em que procedem ao desmonte de todos os órgãos oficiais encarregados de proteger tanto o meio ambiente quanto as populações indígenas. Então, o IBAMA, ICMBio, FUNAI, o próprio INPE, que traz os dados sobre queimadas e desmatamento, esses órgãos todos sendo num processo de desmonte para que não chegue a informação sobre o tamanho exato da tragédia que se está verificando. E em relação a essa questão da Corte Interamericana, o Brasil já teve condenações antes, né? Então, eu queria saber o que acontece exatamente quando acontece uma condenação. Assim, qual que é o efeito, entre aspas, prático de uma condenação? Bom, o efeito prático de uma condenação, primeiro é o da reparação do dano. Esse é o primeiro efeito prático. Tem que restituir, vamos dizer, o objeto ao estado em que estava antes da violação ter acontecido. Também se tem a reparação às vítimas, diretas e indiretas. Então, são reparações de várias espécies, são indenizações, digamos assim, na forma de reparação, tanto individuais ou coletivas, quanto para as próprias comunidades que foram atingidas. Então, vamos dizer, é a chamada justiça restaurativa, ao contrário de um tribunal penal, em que a justiça é muito mais do aspecto punitivo, embora o Tribunal Penal Internacional, diga-se de passagem, também tenha um componente de reparação às vítimas bastante robusto. Mas a sua função maior é retributiva, é atribuir uma pena a quem cometeu um crime. Eu queria deixar um pouco mais claro a questão da pandemia em relação à intencionalidade. No caso, a propagação sistemática de notícias falsas, sem embasamento científico, isolado de qualquer política internacional, e até mesmo aí o incentivo do Bolsonaro para que se invadisse hospitais, para vigiar o sistema de saúde e atrapalhar o trabalho dos médicos, dos enfermeiros. A gente chegou, inclusive, a ver, no caso, uma guerra, como disse o próprio Bolsonaro, contra os governadores para estrangular aí os cofres estaduais. Isso tudo já não seria um bom indício de intencionalidade, aí de se omitir ao cuidado da pandemia? Quando eu falo em intencionalidade, eu falo da intencionalidade de cometer um ataque generalizado ou sistemático contra a população civil. O ataque, embora não tenha que ser necessariamente um ataque armado, mas ele tem que ter um componente de coação ou de violência. Os crimes contra a humanidade, eles surgiram, e falando assim muito resumidamente, como uma extensão dos crimes de guerra. Os crimes de guerra ocorrem em situação de conflito armado, as mesmas condutas são proibidas em situação de paz. Então, eu acho um pouco difícil, primeiro, essa adequação jurídica. Você entender que essas condutas, por mais censuráveis que sejam, e de fruto de ignorância e de desprezo pela vida humana, mas entender isso como parte, como uma política de atacar a população civil. Em segundo lugar, eu acho também um pouco difícil, neste caso, quando a gente está falando de discursos, de mau exemplo, você estabelecer um nexo de causalidade entre a conduta e o resultado.
Quer dizer, é muito difícil estabelecer que um discurso, isoladamente, não estou falando de uma soma de indícios, mas que um discurso, ou o fato do fulano andar de jet ski, que isto tenha sido a causa direta de mais 10, ou de mais 100, ou de mais 1.000 mortes. Então, mesmo porque nós estamos vivendo uma situação em que os governadores aparentemente têm cumprido o seu papel, no sentido de impor o distanciamento social, de só paulatinamente, embora pessoalmente eu acho que estão indo um pouco rápido demais, reabrindo fazendo algumas concessões ao isolamento pessoal, mas nós sabemos que as coisas não pioraram, só não pioraram graças à ação dos governadores e dos prefeitos. Agora, estabelecer um nexo de causalidade entre 100.000 mortes e o discurso de alguém que, na verdade, vamos dizer, acho que a gente até superestima a capacidade de influência que essa pessoa tem sobre as decisões tomadas pelos governadores, eu acho difícil. Eu não digo que seja impossível, André, mas eu acho difícil, diante do fato de que a Procuradoria tem que escolher casos, a verdade é essa, não tem condições de abrir investigações em todos os casos de violações massivas de direitos fundamentais. Não me parece, pela história do direito penal internacional, que a Procuradoria deixaria de abrir uma investigação em casos de catástrofes humanitárias que nós acompanhamos no mundo inteiro. Nós vemos a situação no Iêmen, por exemplo, a situação ainda na Síria e em outros recantos da própria África e na Ásia, em que violações massivas, cheias de violência contra a população civil são praticadas. Eu acho difícil que a Procuradoria selecione um dos casos do Brasil para levar adiante. Mas, nesse aspecto, eu repito, é uma opinião, apesar de ser uma opinião razoavelmente informada, mas não deixa de ser uma opinião. Nós podemos ser surpreendidos amanhã com a Procuradoria decidindo abrir uma investigação. Nós temos como exemplo a Procuradoria já está há cerca de 2 anos, ou talvez mais que isso, com 2 pedidos de abertura de investigação na situação da Venezuela. E ainda não formou um juízo sobre a adequação e oportunidade de se abrir essas investigações. Então, vamos dizer, pela experiência, eu acho que a condução desastrosa de políticas de saúde, eu acho que não seria suficiente para merecer a atenção da Procuradoria. Por opinião pessoal, deixo isso bem claro. E Silvia, em relação a, mesmo que não vá muito para frente essas denúncias, você acha que a imagem do Brasil fica danificada de alguma forma, mesmo que não siga em frente? Mas eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida. Já há manifestações de diversos órgãos do sistema universal e mesmo do sistema americano e da imprensa internacional que colocam o nosso país assim ao lado dos países mais ignorantes, mais república de bananas que possa existir. Nós temos virado motivo de piada. Nós temos procedido, a política internacional do Brasil, nesse atual governo, é um desastre total. Nós estamos votando em organismos internacionais contra decisões de proteção de direitos fundamentais das mulheres. Estamos votando junto com o Afeganistão, com países fundamentalistas. Então, isso é uma coisa que jamais aconteceu. Então, o fato de nós termos um presidente que já tem 4, olha só, o Maduro tem 2,
Nós temos 4 representações contra o nosso presidente no Tribunal Penal Internacional. Acho que é motivo da gente ficar bastante envergonhado, sim. Com certeza. Acho que é isso, né, Mabô? Bom, Silvia, acho que a gente poderia ter ficado até mais 1 hora conversando com você sobre as nuances do direito internacional. Te escutar foi uma aula pra gente, acho que aprender um pouquinho a se manejar nesse linguajar aí, de como proceder lá fora em relação a crimes contra a humanidade, enfim, outras situações bem graves, que acho que a gente aprende muito pouco sobre isso, né? Eu nem sou do direito, mas enfim, eu acho que a nossa formação sobre esse tipo de episódio é bem, bem rasa, né? Mesmo Sudão, que é um caso que eu acho que teve bastante repercussão lá fora, aqui no Brasil a gente não ouve quase nada, então foi muito bom escutar um pouco da sua experiência. Agradeço demais a sua presença aqui e te convido para vir de novo, eventualmente, se esses casos forem para frente, ou enfim, comentar outras questões do direito internacional. Fique sempre bem-vinda para o nosso programa, viu? Muito obrigada, Mabô, muito obrigada, André. Foi, como eu disse no começo e disse com sinceridade, foi um prazer muito grande. É muito bom a gente conseguir conversar sobre esses temas com gente séria, com gente que mesmo quando não entende alguma coisa mais específica, mas está aberto para tentar entender. Neste mundo de fake news, já essa semana passada saíram até notícias de que eu tinha dito que o presidente estava tendo uma conduta ilibada em toda durante essa pandemia. Então, é verdade, teve uma fake news com a senhora, é verdade. Exato. Nossa. Então, sempre que eu tenho convite para conversar de uma maneira séria sobre a parte que eu entendo que é a parte jurídica, análise política, eu deixo para que as pessoas que entendem de análise política o façam, mas eu fico muito contente e fico à disposição se vocês acharem que numa outra oportunidade a gente possa voltar para conversar um pouquinho mais. Muito obrigada pelas perguntas e pela atenção. E só para esclarecer, Silva, no caso as fake news que circularam contra você, saiu do gabinete da Bia Kicis? Essa informação já é sabida? Não, ela disse que não. Ela disse que não, e eu estou dando, vamos dizer, o benefício da dúvida. Ela se manifestou expressamente no sentido de que não saiu do gabinete dela. Do gabinete dela saiu uma notícia apenas refletindo o que eu havia dito, que eu achava difícil que algum desses processos fosse adiante, e alguém parece que fez uma montagem. Mas nesse período, melhor a gente, quando a coisa não é tão séria, a gente nem leva para frente, deixa como está para ver como fica, que é a melhor atitude a tomar, não é? Mas ela realmente diz que não foi do gabinete dela, e eu prefiro acreditar que ela esteja falando a verdade. Claro, como bons garantistas, o benefício da dúvida sempre existe, né? Eu sou garantista dentro e fora do processo penal. Tá certo. Muito obrigado, Silvia. Uma boa, excelente programa. Acho que você ficou muito feliz aí, você como estudiosa de genocídio. A gente poder conversar aí é sempre muito bom. Obrigado, gente. A gente se vê na próxima semana. Até mais.